Olá pessoal, eu me despedi de vocês, mas voltei para encerrar essa aula de número 10. O tópico 3 desta aula fala sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Aqui Paulo ainda está falando à igreja de Éfeso sobre a necessidade, na verdade ele está intercedendo pela igreja de Éfeso, e ele encerra esse capítulo 3 falando daquilo que Deus é. Ora, aquele que é poderoso, no versículo 20 do capítulo 3, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aí ele encerra então esse capítulo número 3. E o que ele está dizendo aqui nesta intercessão que ele faz pela igreja de Éfeso? Ele está tentando mostrar à igreja o que Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer em nossa vida muito mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. E ele faz isso por quê? Porque ele é o Deus capaz de fazer todas as coisas. Então, muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus faz muito mais do que nós pedimos, porque Ele sabe como agir, como fazer e como nos dar as suas bênçãos, como distribuir a nós as suas bênçãos. Então ele fala aqui nessa parte da lição da dimensão das bênçãos divinas. É uma dimensão também que a gente não consegue compreender. A magnitude do poder de Deus é tão grande que nós não conseguimos compreender muitas coisas que ele faz. E na sua magnitude, ele é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos. O que significa isso? Que Deus, ele ultrapassa aquilo que nós precisamos. Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. E é claro que a gente tem que entender que aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Normalmente quando se fala, mesmo na igreja, quando a gente fala de bênçãos, as pessoas já pensam em coisas materiais. E isso é natural pela nossa condição humana. Mas nós precisamos entender que quando se fala em bênçãos, não são só coisas materiais. As coisas materiais também fazem parte disso. Mas é importante que nós tenhamos em mente que quando se fala em bênçãos, está se falando de bênçãos espirituais, de coisas além do material. As coisas materiais são importantes? Sem dúvida, elas têm a sua importância, mas não são tudo. Nem sempre as coisas materiais são capazes de nos satisfazer ao ponto de que, de tal modo que nós nos sintamos felizes. Mas as espirituais não, as espirituais são capazes de nos fazer felizes, porque as espirituais, elas alegram a alma, alegram o espírito. É claro que as coisas materiais são importantes na nossa vida, não estou dizendo que não o seja, mas nós precisamos valorizar muito mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Então o apóstolo, com essa oração, com essa intercessão, indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Nós temos anseios, nós temos desejos, e Deus faz muito mais do que aquilo que nós almejamos, do que aquilo que nós anseamos. E isso Deus faz não porque nós somos merecedores, mas Ele faz por causa do seu amor. Nós sempre vamos voltar na mesma coisa, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Tudo que Deus faz por nós é por graça e por misericórdia. Deus não faz nada para nós porque nós merecemos. Não. Tudo é por graça e por misericórdia. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas quando Ele faz para nós, nos dá aquilo que nós nem imaginamos que poderíamos ter, por sua graça e misericórdia. Então, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Certo? Nós nem imaginamos algumas coisas e Deus nos dá, Deus nos concede,
porque Ele prepara para nós coisas excelentes, coisas boas. Aliás, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus faz algo por nós, Ele faz o melhor, Ele faz a coisa certa para nossas vidas, porque Ele conhece o nosso ser, conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração, conhece tudo que há em nós. Então Ele faz em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos, aquilo que Ele sabe que nós necessitamos. Então, quando Paulo ora e fala para a igreja de Éfeso isso, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E Isaías já falava isso no capítulo 55, versículo 9. Deus dizendo, né, os vossos, 55, 9, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 55 e versículo 9. Deus diz assim através do profeta: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós pensamos uma coisa, mas Deus pensa muito mais alto a nosso respeito. Nós pensamos em ir por um caminho, mas Deus nos leva por outro, porque Ele sabe que o caminho que Ele vai nos levar é o caminho mais correto, o caminho mais seguro. E nós precisamos entender esse trabalhar de Deus em nossa vida. Então, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Então, tudo aquilo que nós recebemos, bênçãos de todas as naturezas, elas são muito mais do que nós podemos imaginar. Porque acontece em nossa vida tantas coisas que nós nem sabemos, tantos livramentos, tanta proteção que Deus nos dá, que nós nem ficamos sabendo. Mas Deus faz e nós não temos condições de dimensionar a grandeza desse poder de Deus e dessa misericórdia de Deus e desse amor de Deus para com as nossas vidas. Aí o apóstolo, o que ele faz? Ele convida os crentes de Éfeso, e por que não dizer, convida também a nós, a adoração, a adorarmos a Deus. E ele encerra esse capítulo 3 dizendo justamente isso: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para tudo sempre. Ou seja, isso é um convite para nós adorarmos a Deus, a esse Deus que tudo faz por nós, a esse Deus que cuida de nós, dos mínimos detalhes, a esse Deus que olha para nós, que olhou e olha para nós quando nós não merecíamos, quando nós estávamos distanciados dele, mas ele olhou e nos socorreu e nos socorre ainda hoje. Então, quando ele convida, ele faz esse convite à igreja de Éfeso e a nós para a adoração, é porque a adoração é essencial na nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos reverenciar esse Deus, nós precisamos glorificar esse Deus. E nós temos muitas passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de pessoas que fizeram isso. Apesar das circunstâncias que viviam, os problemas que passavam, mas elas continuaram sendo adoradores. Há o exemplo de Jó, por exemplo. Jó, muitos de nós conhecemos a história de Jó, era aquele homem riquíssimo, o mais rico do Oriente daquele tempo, e um dia o povo de Deus se reuniu e a Bíblia diz que o diabo estava no meio deles. E aí Deus falou com ele, de onde vem, vem de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus fala para ele: viste lá o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele, semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó, Deus debalde? Estou falando isso só para mostrar qual foi a posição de Jó. E Deus permitiu que o diabo tocasse nele, ele perdeu todos os seus bens em um dia, tudo que ele tinha, e os seus filhos também, tudo em um dia. E aí, quando foi lhe dada a notícia de tudo o que estava acontecendo, Jó fez o seguinte, no capítulo 1, versículo 20. Jó disse assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus.
E com essa sua atitude, Deus depois, e a sua sinceridade, é claro, né, a sua perseverança em servir a Deus, em adorar a Deus, Deus depois retribuiu a ele, restituiu a ele tudo aquilo que ele tinha perdido e restituiu em dobro. Ou seja, a adoração faz com que nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus, que nós sejamos alcançados pelo poder de Deus. No Novo Testamento tem uma passagem que é muito interessante, que é de uma mulher cananeia que não era judia, e que ela estava com sua filha endemoniada, e ela foi até Jesus e pediu para Jesus que tivesse misericórdia dela, que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E Jesus não deu atenção a essa mulher. A princípio, Jesus não deu atenção a ela. E ela continuou clamando, e os discípulos, incomodados com aquilo, falou para Jesus: despede-a que vem gritando atrás de nós. Aí Jesus respondeu para eles, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele falou isso? Porque ele veio para o judeu inicialmente, e ela não era judia. E a mulher, quando ouviu Jesus falando isso, eu vou ler aqui o texto para vocês se familiarizarem com ele, está em Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28. Então ela, depois de ter gritado, pediu, os discípulos disseram: despede a que vem gritando atrás de nós. Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Então aqui, gente, está o segredo da nossa vitória, do nosso sucesso: a adoração a Deus, independente das circunstâncias. A história dessa mulher depois ela é muito linda, que Jesus continua não atendendo ela. E ela disse, depois de ter adorado a Jesus, ela pediu: socorre-me. E Jesus falou assim: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, considerou-a como um cachorrinho. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus, com essas palavras, Jesus não aguentou e disse: ó mulher, grande é a tua fé, e conforme tens pedido, te será feito. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a filha dela foi curada imediatamente por causa da sua fé e a sua atitude de adorar a Deus. Então não importa as circunstâncias, não importa o que estejamos passando, com a dificuldade que nós estamos enfrentando, o segredo da nossa vitória é adorarmos a Deus, mas adorarmos verdadeiramente, de coração. E Paulo convida a igreja de Éfeso para essa adoração a Deus. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de todas as dádivas. Então nós precisamos louvar, adorar, bendizer, exaltar o nome de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a glória devida a Deus, toda glória é devida a Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser atribuído a Deus, tem que ser revertido a Deus. Todo o nosso sucesso, seja na vida profissional, seja no que sentido for, toda glória deve ser tributada a Deus. Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. E não só na igreja. É claro que aqui ele está mandando uma carta para a igreja, mas Deus deve ser glorificado em todos os lugares. Em todos os lugares Deus deve ser glorificado e Jesus também deve ser glorificado. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Assim como Deus criou ou escolheu Israel para glorificar o seu nome, para levar o seu nome às outras nações, a fim de que o seu nome fosse glorificado através das outras nações, agora Deus escolheu a igreja para esse mesmo propósito, para a glorificação do seu nome, para que a igreja diga às outras nações, diga aos outros povos, diga a todo mundo que o nosso Deus
é o único e verdadeiro Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único capaz de amar o mundo de uma maneira tal, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, o único capaz de conceder a nós bênçãos tamanhas que o nosso pensamento e a nossa mente não é capaz de dimensionar, de entender e de compreender a grandeza desse amor e dessa bondade de Deus para conosco. Então a igreja tem hoje essa função, essa missão de glorificar o nome de Deus e o nome de Jesus. E como nós podemos fazer isso? Falando a sua palavra, levando a sua palavra a outros, para que outros conheçam a Cristo, para que outros aceitem a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que outros compreendam o mistério deste amor e dessa salvação, que é incompreensível ou incompreendida pela nossa mente humana, mas ela nos faz revelar através do Espírito Santo, ou nos é revelada através do Espírito Santo. E quando o apóstolo fala isso, quando ele leva a igreja de Éfeso à adoração, ele está mostrando à igreja de Éfeso que tudo aquilo que a igreja de Éfeso recebeu foi por causa da bondade, do amor de Deus para com eles. E a mesma coisa nos sucede hoje. Tudo que nós recebemos é por causa do amor e da misericórdia de Deus. E é por esta razão que nós devemos glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, bendizer o nome de Deus, fazer notório o nome de Deus a outras pessoas, ou conhecido o nome de Deus a outras pessoas, para que elas também se rendam a esse Deus, a esse Cristo que morreu na cruz para nos salvar, mas que ressuscitou e que subiu para o céu e que um dia voltará para nos levar. Então a oração do apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase, para todo o sempre. Então nós precisamos adorar a Deus todos os dias, eternamente. E não só isso, nós precisamos repassar essa adoração, ensinar as próximas gerações a adoração a Deus. Como adorar a Deus, como servir a Deus, como viver para Deus, como ter uma vida que agrade a Deus. Isso é uma das coisas mais importantes, o maior legado que nós podemos ter é esse, ou deixar é esse. As gerações futuras, a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus, o nosso amor a esse Deus tão poderoso, tão misericordioso e tão amoroso, que nos amou antes da fundação do mundo. Então, encerro aqui hoje essa aula de número 10, dizendo para vocês que nós sejamos verdadeiros adoradores. Aliás, Jesus, lá no João capítulo 4, quando teve uma conversa com a mulher samaritana, a mulher disse para Jesus, olha, nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar, e os judeus dizem que é lá no templo, afinal, é aqui ou é lá? Aí Jesus disse para ela, não é nem lá e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Sejamos então nós verdadeiros adoradores de Deus, verdadeiros adoradores de Jesus, os únicos que merecem ser adorado, merece ser louvado, merece ser reverenciado. Nenhum outro ser mais merece adoração e louvor a não ser o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, porque é a formação da Trindade. São os três que formam um, que são Deus, os três são Deus. E os três merecem o nosso louvor e a nossa adoração. Que o nosso louvor, a partir de hoje, seja somente a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho amado, como o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele ora e pede justamente isso a Deus, quando ele ora pelos discípulos, mas ora também por nós. Ele pede a Deus para que Deus fizesse com que não só os discípulos, mas nós também, porque ele orava por nós, compreendêssemos isso. E ele pede assim, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que coisa linda,
que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17 e versículo 3. Ou seja, o conhecer aqui é que nós saibamos quem é Deus, saibamos quem é Jesus, adoremos a Deus, adoremos somente a Jesus, porque eles são o verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus, que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração e a adoração de toda a humanidade. Assim como toda a natureza adora esse Deus, único e verdadeiro, que nós, seres humanos, também coloquemos o nosso coração e a nossa mente, o nosso espírito, na adoração efetiva desse Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza em nossas vidas. Deus abençoe vocês, que o domingo de vocês seja abençoadíssimo por Deus, em nome de Jesus.